bomba! Então é bomba! Bomba porque o novo God of War foi lançado sem o Cleitão. Já vou adiantar pra vocês que não teremos Cleitão. Foi a esposa dele que vai tomar o lugar. Agora é a Laufeia, ou Fei, sei lá como que é o nome dela. E a internet explodiu. A internet falou, meu Deus do céu, mulher em God of War! Igual eu falei, igual eu penso. Eu entendo o pessoal que achou ruim o fato de não ter o Cleitão. E entendo o pessoal também que defende o fato de não ser mais o Cleitão. Tem uma galera que tá assumindo um tipo de postura de que, pô, deixa o Kratos descansar um pouquinho, porque os últimos jogos talvez não trabalharam tão bem o personagem, meio que parece que a temática foi um pouquinho sucateada. E a postura de algumas dessas pessoas é, vamos ver o que vai dar. E pro pessoal que tá realmente indignado que temos uma mulher como protagonista de God of War, a situação é que o nome God of War está sendo utilizado, por mais que faça parte da ambientação, também faça parte do jogo em si mesmo, já que é a esposa do Kratos, que a gente pouco sabe de como que funciona, ou como ela realmente trabalhou em cima da obra, já que toda a trama de God of War Ragnarok é em cima dela, ela que meio que planejou, ela que programou, tanto que nesse trailer do jogo, acaba demonstrando que ela tem o entendimento da programação de que o Kratos e o Atreus vão ter que estar passando. Então, eu particularmente, assistindo o trailer, que eu já assisti uma vez e vou assistir outra vez aqui com vocês, eu gostei da gameplay, porque verdadeiramente estava passando por certas dificuldades jogando The Witcher recentemente. Eu tô jogando The Witcher 3 e, cara, a batalha do The Witcher 3 é difícil, porque não é, eu acho que eles falam hack slash, alguma coisa assim, não é o famoso bater e matar todo mundo. Você tem que saber defender, você tem que saber o tempo do seu personagem. E quando eu fui jogar um pouco o God of War Ragnarok, eu senti essa dificuldade de um Kratos um pouco mais cansado, um Kratos que realmente não só ataca, ele realmente, você precisa entender a parte da defesa, esquiva, coisa parecida. E no caso da Fei, nesse caso o trailer de demonstração de temática e gameplay, aparentemente é porradeira. A gente volta aos God of War 1 e 2, que o negócio quer mais que se dane, é só realmente bater, e eu gosto disso, eu gosto desse estilo de jogo. Porém, o design de personagem eu não gostei bastante, achei que, sei lá, a personagem parece uma girafa, confesso para vocês. Pescoço muito largo, um tronco muito largo, isso me deixou um pouquinho incomodado com o design do personagem mesmo sabendo que a personagem que é inspirada, ou a atriz que é inspirada, essa personagem, ela tem realmente um pescoço um pouco mais largo, mas é aquele famoso situação que você pode ter o conserto no videogame, deixar a personagem mais bonita e não deixar a personagem mais esquisita ou feia. Então talvez essa seja a minha controvérsia sobre tudo isso. Além do fato de que, como vai ser uma temática de enfrentamento de mitologias, não uma só mitologia, talvez God of War vai acabar gastando os deuses que possivelmente o Kratos poderia enfrentar. A gente quer ver o Kratos enfrentando os deuses, não a Fei. Talvez essa também seja uma das grandes críticas por parte do pessoal. Então, pra você e pra mim, que estava esperando um God of War com Kratos enfrentando deuses egípcios, botando Anubis pra correr, não vai acontecer. Teremos que ver Fei enfrentando deuses de outras mitologias. Então, essa talvez seja a grande controvérsia que foi feita e realizada pela Santa Mônica nesse jogo de God of War. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Eu vou reagir ao trailer com o microfone desmutado, porque simplesmente eu vou deixar meio que a gameplay rolando lá atrás e vou pausando nos momentos mais interessantes, porque eu fiz uma pequena montagem para não ficar muito a parte cenográfica do trailer, porque eu acho que isso dá problema no YouTube. Então, eu fiz uma pequena montagem, trazendo um pouco mais da gameplay do que em si a parte da filmagem. Mas o trailer já inicia com a parte do Kratos, e isso foi o começo do jogo de God of War 2018, em que o Kratos está queimando o corpo da Fei, e assim inicia toda a trama. Então, esse início é muito interessante. Vou até abaixar um pouquinho aqui, para não atrapalhar muito, eu vou falando aqui com vocês. Então, aparentemente, assim que a Fei é cremada,
as cinzas ou mesmo o corpo dela vai para outro local. E aqui eu já quero chamar a atenção de vocês e comentar uma coisa interessante. Já que o corpo, a partir do momento que o corpo dela é cremado, ela já é lançada para esse outro plano, a parte de jogar as cinzas dela num lugar de paz ou coisa parecida, foda-se, né? Não faz sentido algum, porque qual é a necessidade dessa trama deles quererem jogar as cinzas da Faye na montanha mais alta, a não ser, obviamente, o planejamento dela. Mas o sentido de você pegar as cinzas e levar para um lugar mais calmo para ela poder realmente descansar, foda-se, porque igual eu falei, a partir do momento que ela é cremada, o espírito dela é levado para outro plano. Então, não faz a menor diferença da onde vai ser, entre aspas, descartado as suas cinzas nesse sentido. Eu acho que talvez eles não pensaram muito nessa parte. Porque eles querem fazer com que o jogo caminhe de dois lados semelhantes. Assim como o 2018 tá rolando, a Faye, nesse outro plano, vai estar desenvolvendo algum tipo de situação. Eu acho que meio que ela é barrada de atravessar para o outro lado e ela fica nesse ambiente do limbo. Pois talvez o planejamento dela não era justamente, ou mesmo o sentido normal, ou atual, não é mesmo eles serem transportados para esse plano, é que realmente passe para o outro lado. Só que alguma coisa está acontecendo nesse outro mundo, fazendo com que quem tente passar fique preso justamente nesse meio termo. Então, essa é a gameplay que eu comentei para vocês. Cara, gostei pra caramba da gameplay, igual eu falei. É super porradeiro, não tem que você ficar se preocupando com defesa, ficar se preocupando em esquivar. Você pode simplesmente ir pra cima do seu adversário e atacar de uma forma total, não vou dizer leviana, mas de uma forma muito mais divertida. Eu particularmente gosto mais assim do que realmente ter que ficar desviando ou coisa parecida. Cara, ela tá com o mesmo estilo de luta do Kratos antigamente. Aquele Kratos que, pô, eu gostava bastante, mano. De tipo, bate, joga pra cima, bate. Você consegue fazer aqueles famosos combos de interação. Então, cara, muito foda. Mas assim, a ambientação do jogo, cara, tá incrível. E nesse momento do jogo, ela olha para o portal que ela deveria atravessar. Eu acho que é até esse portal que ela vê naquele momento que ela tá atravessando pro outro lado. Eu acho que ela precisa realmente atravessar esse portal para descansar em paz ou coisa parecida. Mas ela meio que ficou presa no limbo. E eu acho que eu sei por que ela ficou presa nesse limbo, não permitindo que ela atravessasse o outro lado. Eu já vou comentar isso logo, porque vai aparecer no trailer aqui também. Mas, pô, tá bonito pra caramba. A única coisa que eu me incomodei mesmo é o design da personagem. Ó, se vocês forem reparar, o tronco dela tá muito alongado e o rosto dela também não tá tão belo igual é a da atriz, sabe? E isso que eu acho estranho. Pô, você poderia muito bem embelezar mais ainda, enaltecer a beleza da atriz, e nesse caso eles enfeiaram a atriz, então não entendi muito bem porque foi feito isso. É que nesse momento ela é pega, né, pelos deuses da guerra que ali estão. Um é o deus da guerra mongol, acho que é assim que fala, que é o cara todo vermelhão, e do outro lado é a deusa da guerra egípcia. Isso eu fiquei triste de saber que ela era egípcia, porque talvez meu grande sonho, minha grande vontade, que isso até antes do Ragnarok, era ver o Kratos na mitologia egípcia. Talvez isso não aconteça, porque aqui basicamente a gente teve um spoiler que ela já morreu. Tudo bem que eles podem fazer a situação de que o Kratos foi quem matou ela e jogou ela para esse plano, né? Mas eu fico um pouquinho temerário sobre essa situação. Então, esse tipo de situação de mistura de mitologias, eu não gosto muito. Você queima um cartucho que poderia ser muito bem aplicado em God of War com o Kratos. Que a gente quer ver o Kratos enfrentando, a gente quer ver o Kratos passando por outras mitologias, mas quem verdadeiramente vai realizar esse tipo de vontade vai ser a Faye. E aí eu fico, porra, que chato. Mas assim, se você for analisar o design dos personagens, cara, tá muito bonito, né, mano? Tá um negócio assim, fora do comum. Nível God of War, não dá muito pra entender porque que a protagonista foi realmente tão enfeiada nesse sentido. E aqui está o motivo que eu acho
do porquê a Faye foi pra esse plano, do porquê que ela não passou pro outro plano. Não, a gente não sabe ainda como ela morreu, o porquê que ela morreu, mas no início, pelo menos do jogo, ela descobre que tem um. Ela descobre não, ela sabe que tem alguma coisa errada, alguma coisa impedindo a sua magia. E a deusa do Egito, nesse caso, deus da guerra do Egito, ela pega esse fragmento que tá na palma da mão dela, que é um fragmento de uma máscara, que foi a trama inteira de God of War Ragnarok e Valhalla, em que o Odin estava tentando construir essa máscara para descobrir o que acontecia no outro plano. E nesse mundo, a Faye já viu que tem essa máscara em outros personagens já mortos. E nesse caso, esse fragmento de máscara está na sua palma da sua mão. Então talvez esse seja o motivo pelo qual ela ficou nesse meio termo, ou mesmo nesse plano, e não conseguiu atravessar literalmente para o outro lado. Ou mesmo a sua negação de morte, porque eu acho que ela não tinha essa vontade barra desejo de morrer. Igual eu falei, a gente não sabe como isso aconteceu. Então, tudo isso pode ser um fator dela estar nesse limbo. Mas é óbvio que a trama chama, deixa a gente curioso para saber como as coisas vão acontecer. Eu fiquei verdadeiramente muito curioso. Apesar de ter esses tipos de problema de você perde a oportunidade de ter esses deuses enfrentando Kratos, você perde a oportunidade de trazer o público novamente, porque todo mundo, quando se fala em God of War, cara, a gente quer ver o Kratos, a gente não quer ver a Faye. Mas, existe aqueles que falam, já vi, já amei. Existe aquelas pessoas que falam, cara, você tá reclamando porque é uma mulher protagonista. Não, cara, ninguém tá reclamando porque é uma mulher protagonista. A gente fica com medo de que a partir de agora a protagonista de God of War seja a Faye e não mais o Kratos. Ah, o Kratos ascendeu a divindade, virou o deus da esperança, então ele não precisa mais ser tão violento, ele não precisa mais ser o tema principal de God of War. Vamos deixar para outros personagens. Vamos deixar pra Faye. Atreus! Sim, é pegar a trama de God of War e jogar totalmente no lixo, se isso acontecer. Então, eu acabei cortando, né, pra não prolongar o vídeo, mas a deusa, ela pega o fragmento e destrói na frente da Faye. Então, aquilo que talvez trouxe ela para esse plano acaba sendo destruído. E no caso, ela encontra uma espada presa a um cubo, que não, assim, nada é explicado. Tudo bem que quem fala nesse sentido é o cubo e a fita, e é dito apenas que essa espada é muito importante, é muito poderosa. Estão falando até que pode ser Excalibur. Então, mas ainda não foi revelado qual espada é essa. Talvez seja alguma outra espada de alguma outra mitologia que a gente não tem muito conhecimento sobre isso. Mas, assim, eu acho que esse trailer foi muito bem trabalhado nessa situação em que a Faye interage com outros personagens que ali estão, por isso que vai demonstrando que a mitologia está sendo muito bem misturada, e isso me preocupa um pouco, porque se você tenta agregar muita coisa basicamente a uma coisa só, tipo, você tenta agregar várias mitologias, vários mitos a apenas um jogo, além do cartucho gasto, fica muito difícil de você bolar uma boa trama em cima disso. Porque a esperança que fica aqui é de outros deuses, além de egípcio, acho que é mongol que fala, não sei. Gregos, a gente fica pensando, cadê os deuses gregos? Cadê os deuses nórdicos? Onde eles estão? Possivelmente também estão nesse meio desse limbo. Não sei se eles atravessaram para o outro lado. Então fica a dúvida do que a Faye vai enfrentar nesse outro plano. E fica a dúvida também de que se ela voltar para o plano terreno, o que ela pode causar de talvez trazer outros deuses junto com ela e causar uma bela de uma confusão em quem vai ser o protagonista disso. Nessa parte eu achei legal que o Kratos aparece para ajudar ela. Aí não se sabe se é uma imaginação da cabeça dela ou é uma situação de alguma parte do jogo de 2018 que o Kratos interage ouvindo a Faye e de repente ele tem acesso a esse outro plano terreno. Então fica essa dúvida e fica esse mistério. O pessoal tá teorizando pra caramba nas redes sociais. Obviamente que ela iria possuir a espada basicamente para ela enfrentar os desafios, enfrentar os monstros que ali estão e também poder enfrentar o primeiro chefe que vai aparecer. Eu espero que ela só não mate ele, só enfrente ele mesmo. Cara, assim, o confronto tá fora. Olha isso, olha isso. Isso aí é God of War
Cara, Lâminas do Caos, o Kratos regaçando. Que isso, cara? Que isso, cara? Isso aí me deu uma nostalgia do caramba, sabe? Mas me deixa feliz e triste ao mesmo tempo. O Cubo regaçando os outros é maravilhoso. Mas eu fico feliz porque esse tipo de jogatina voltou num gráfico tão bonito. Mas eu fico triste que não é o Kratos fazendo isso, acaba sendo a Faye. Mas eu espero que, se o jogo for bem trabalhado e o pessoal dá o braço a torcer, talvez ela seja uma personagem aceita em God of War. O meu medo é que eles esqueçam o Kratos e foque apenas nela. Tipo, agora quem vai comandar o God of War não vai ser mais, assim, quem vai comandar a história de God of War não vai ser mais o Kratos, vai ser a Faye. Aí eu falo, cara, não, né? É meio que você substituir o seu protagonista, aquele que todo mundo gosta, aquele que todo mundo ama, e trazer um personagem que a gente aceita ser relevante, aceita ser badass, mas não pra substituir o que a gente gosta. Pô, faz um jogo só especializado nela, entendeu? Tira a marca God of War e fala, agora a Faye é protagonista, mas dessa outra franquia. Não protagonista da franquia que a gente tanto ama e sabe que o Kratos pode muito bem ser aproveitado ainda em God of War. Então essa talvez seja um pouco da reclamação do pessoal e o que deixa a gente um pouco temerário sobre tudo isso. Mas comentando, cara, sobre o confronto, igual. Assim, vocês vão perceber que durante o vídeo eu fiquei a todo momento falando que o confronto tá bonito, o confronto tá legal. E, mano, tá assim, fora do comum. Lembra muito God of War, mas é óbvio que algumas coisas são um pouquinho diferentes. Eu acho que a Santa Mônica realmente perdeu a oportunidade de lançar uma nova franquia. Cara, junto uma nova franquia de Faye e Atreus, que desvincula um pouquinho de God of War, entende? Por mais que muita coisa vai ser atrelada, todo mundo falou sobre spin-off, mas quem ama a franquia, quem realmente gosta do Kratos principalmente, fica um pouco preocupado de perder o Kratos e não ter mais ele como principal personagem da franquia e ser deixado para outros, para aqueles que vem assumir o manto, sabe? É uma passagem, porque a passagem de manto para o Atreus não deu muito certo. A gente bem sabe disso porque o certo era pra sair um jogo do Atreus e não da Faye. E de repente eles preferiram soltar um jogo da Faye. Então, pra vocês verem o quanto que a passagem de manto em God of War Ragnarok e Valhalla não foi bem feita. Mas, pô, olha esse confronto, cara. Olha esse confronto. É algo realmente surreal. Feito, muito bem trabalhado. E eu só tenho. Fico ansioso realmente para saber como vai ser a história de God of War. Aqui a gameplay já tá acabando, já tá perto do final mesmo. Em que, óbvio, eu pensei que a Faye ia acabar matando mesmo esse personagem nesse trailer pra realmente ser fodona e demonstrar que ela vai explorar esse novo mundo. Mas no caso, antes de ter a finalização, ou mesmo a gente saber o que vai acontecer, eles encerram o trailer de uma maneira bem magnífica e bem emocionante. Mas eu tô gostando, eu tô achando legal o tipo de confronto que tá sendo feito no Twitter sobre toda a temática de God of War, cara. É muito engraçado, velho. Então é isso. God of War, cara. Ai, a gente esperando que fosse o Kratos. God of War, Kratos no Egito. Nossa senhora. Tipo, sai de baixo. É um negócio cabuloso. Agora, God of War, Lao Fei. Fica com aquele negocinho de que será? Tipo, aqui a imagem nem tá tão feia, sabe, da personagem. Mas, pô, na hora de jogar, o negócio fica realmente, igual todo mundo gosta de falar, barangaverso. Fica um negócio muito feio de se assistir. Então essa foi a minha análise sobre o trailer de God of War Lao Fei. Já foi dito que esse jogo só vai vir no ano que vem, então a gente vai ter que esperar mais um ano para descobrir qual é a temática do jogo, qual é a história. Eu fico particularmente curioso para saber qual vai ser a história trabalhada, quais vão ser os momentos que eles vão trabalhar, talvez em conjunto com os acontecimentos de God of War 2018. E eu espero verdadeiramente que seja realmente só um spin-off, sabe? Só uma situação de um jogo trabalhando a história da Laufey. Eu acho que talvez eles possam até trabalhar 2 jogos, porque... ou até 3, cara. Eu tô pensando já numa trilogia dessa desgraça. Desgraça no bom sentido. Porque vai ser
o de 2018, ela vai ter que trabalhar em conjunto, talvez o do Ragnarok, e depois a gente tem que descobrir também como que ela foi morta. Não sei se eles vão trabalhar tudo isso em apenas um jogo. E aí, se lançar uma trilogia de God of War, Lao Fei, eu tenho certeza que o público que ama o Kratos vai abaixo, vai odiar mesmo tudo isso. Mas eu fico verdadeiramente curioso e esperançoso para que seja pelo menos uma boa história bem trabalhada. Porque se for uma história bem michuruca, bem muito mal trabalhada, eu vou ter que ceder aos comentários do pessoal que já odiou esse filme logo no início, em saber que o Kratos, entre aspas, foi substituído. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto aí. Falou!